Olá, agradeço a você, agradeço a todas as pessoas que estão acompanhando o canal. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre como os padrões de beleza interferem a autoestima das mulheres negras. Esse documentário conta com relatos pessoais de mulheres negras, abordando temas sobre autoestima, sobre racismo, sexismo, a falta de oportunidade no mercado de trabalho, a objetificação e os estereótipos que recaem sobre a imagem da mulher negra. Esse documentário que vocês vão ver logo logo foi um dos finalistas e premiado do Prêmio em Pauta 2020 de jornalismo. O que torna esse trabalho muito mais especial é que todas as finalistas foram mulheres em posição. Fazer esse documentário foi muito feliz para mim e foi um ato de denúncia para que as nossas vivências, para que as nossas aflições e os nossos anseios sejam ouvidos e sejam percebidos pela sociedade. Esse documentário premiado em primeiro lugar vai para você, mulher, em especial a todas as mulheres entrevistadas que usaram a sua voz e suas histórias. Obrigada por fazerem parte. A estética, que é uma parte da filosofia que estuda o que o ser humano julga e percebe como belo, né? E é interessante pensar que na nossa filosofia ocidental, a construção do belo, ela não foi pensada e ela não foi representada e não é representada pela maioria da sociedade brasileira, né? Imagine, a gente que é uma sociedade com mais de 50% da população negra, e a gente não se vê representado nos espaços de poder, a gente não se vê representado nos espaços do que se julga ser o belo, né? O que eu costumo dizer é que o Brasil, ele se vê em espelhos deformados, né? Se a gente for pensar num aspecto midiático, né, de tanto de TV quanto de revistas, né, a gente teve aí uma mudança nos últimos anos por conta de fatores sociais, culturais, né, posso até atribuir a própria virada do movimento feminista, né, então, mas até então a gente tem representações bem ruins, basicamente, né, então a gente tem personagens estereotipados nas novelas, né? Então, quando existe ali atores ou atrizes negros, né? No caso aqui, como a gente tá falando de mulheres, atrizes negras são atrizes, né? Personagens bem típicos, né? Da empregada doméstica, que é o quê? Que é esse lugar social que a mulher negra ocupa na nossa sociedade brasileira. Se a gente for pensar exemplo, em aspectos de revistas, né? Como eu tenho formação em moda, eu escrevi um artigo que foi o meu trabalho de conclusão da especialização, onde eu analisei a Vogue Brasil de 2014 a 2016. Então, assim, a gente não tinha mulheres negras sendo representadas, não tínhamos corpos de mulheres negras. E quando elas começaram a aparecer, não eram mulheres negras brasileiras, né? Eram corpos específicos. Então, acho que quando a gente tem que pensar nessa representação da mulher negra, a gente não tem que olhar só esses dois fatores, que é a raça e o gênero, mas sim olhar outros fatores que estão ali em articulação, né, se interseccionando. Então, quando eu comecei a pesquisar esses corpos de mulheres negras nas revistas de moda, por exemplo, eu percebi que eram corpos norte-americanos, na verdade, estadunidense, né? Então, não eram corpos de mulheres brasileiras ou latino-americanas, e eram corpos magros, né? Então, pensar também essa questão, né, de ser magra, de ser gorda. Então, você pode ser negra, mas você não pode ser retinta, né? Então, a gente não via, quando a gente começou a ver corpos de mulheres negras sendo representadas nas revistas, a gente não via de mulheres retintas, de mulheres escuras, né?
A gente não via essas mulheres com cabelos bem volumosos, né? Ou com extensões capilares, com tranças, com dreads. Não, a gente via essas mulheres com cabelos baixos, né? Com cabelos ali que não chamassem tanta atenção, mulheres claras, mulheres pardas. Então, essa representação, ela sempre foi feita com muito cuidado. No livro Pequeno Manual Antirracista, Djamila Ribeiro, ela cita Joyce Best, pesquisadora, em que ela diz que ela não se descobriu negra, ela foi acusada de sê-la. Toda vez que eu me lembro dessa frase, eu leio essa frase, eu me ponho a pensar e refletir sobre o meu lugar de mulher negra, pele clara, e todas essas questões, e todas essas características que acabam colocando a gente num sistema justamente projetado, idealizado, para ser dessa maneira e fazer com que a gente acredite. Faço as minhas palavras, as palavras da Joyce Bert, né? Eu fui acusada de ser negra pela primeira vez, quando eu tinha 8 anos. É uma memória muito forte. Eu estava na segunda série, eu sempre fui uma pessoa que falava demais, falava muito, 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 e sou até hoje. E uma vez eu falei em sala de aula alguma coisa e um menino branco levantou e falou assim: cala a boca, sua escrava negra. E daí eu não sabia direito o que significava aquilo, mas doeu. E eu era perseguida na escola. Eu era perseguida por meninos brancos, filhos de coronéis, né? Que hoje esses meninos são policiais militares, são advogados. E eles me perseguiam até a saída da escola, imitando macaco atrás de mim. Criaram um perfil na época do Orkut ainda, com fotos minhas, tirando sarro de mim, né? E eu tinha muito medo. No meu caso era muito mais específico, porque eu sou mulher gorda. E aí eu tinha um adendo, né? Era algo assim, que eu tinha um rosto bonito, mas que eu não tinha um corpo bonito. Então a questão não era nem só a questão racial, era a gordofobia imperando. Falava que é tão bonitinha, mas é gorda, algo assim nesse sentido. Isso eu vi um pouco na adolescência. Isso mexeu, obviamente, mexe com a autoestima, mexe com a forma como a gente vai se colocar. Eu estudo teatro musical, estou iniciando nessa carreira de produzir conteúdo digital também para a internet, e tudo isso se mostra um grande desafio, por ser negra, por ser retinta, por ter o cabelo crespo, por ser uma mulher gorda, e ver poucas mulheres com todas essas características em evidência e conseguindo ter dignidade a partir da sua imagem. O racismo, ele internaliza dentro da pessoa, interferindo na construção da autoestima dessa pessoa, né? Na autoconfiança dela, nas crenças internas sobre ela mesma, né? Porque quando ouvimos do nosso exterior que os nossos traços não são bonitos, né? Que o nosso cabelo é feio, a nossa cor não é bonita. A gente começa a ouvir essas coisas na infância, né? Então isso já vai sendo incutido dentro de nós. Nós vamos internalizando tudo isso que a gente ouve e que muitas vezes são expressões muito negativas, né? Então aí a gente passa pelo desenvolvimento infantil, pela adolescência e nos tornamos mulheres adultas, né, com baixa autoestima, com baixa autovalorização, né, com um sentimento de incapacidade muito grande. Então somos mulheres que muitas vezes temos grandes habilidades, né, muito conhecimento, mas que se sentem incapazes de colocarem os seus projetos em ação. Olha, certamente, assim como todas as mulheres no mundo, eu também fui cobrada a me encaixar num determinado padrão de beleza que se aproxima do caucasiano, né? E eu fui uma criança e uma adolescente negra
na década de 80 e 90, portanto, antes do momento em que nós vivemos agora de valorização do cabelo, dos traços, e que é fruto de uma luta histórica do movimento negro diaspórico e também brasileiro, né? Então, sobre mim também recaíam pressões a respeito de manter o cabelo de uma determinada forma, né? E aí, quando nós entramos enquanto mulheres negras, jovens, no mercado de trabalho, há uma grande pressão para a boa aparência, para a aparência, adotar uma aparência profissional. É uma frase até muito corrente em Grada Quilomba, quando Grada fala o que às vezes a gente tem da gente, o que às vezes a gente tem de nós, não são imagens nossas, né, que nós produzimos nos olhando, né, mas são imagens que o outro faz de nós, né? Isso é muito interessante para a gente poder pensar o quanto que esse espelho deformado com que a gente se olha, o quanto ele reflete nas relações de produção, o quanto que ele reflete nas relações políticas, nas relações de poder. O patriarcado, ele determinou lugares sociais para mulheres negras e mulheres brancas, né? O patriarcado, ele colocou, por exemplo, mulheres brancas no lugar do lar, né? No lugar do cuidado, né? O mito do sexo frágil, ele não surge a partir de imagens e representações de mulheres negras, mas sim de mulheres brancas. Mulheres negras, o contrário, elas foram pensadas a partir do mito da mulher guerreira, da mulher que é forte, né? Da mulher que aguenta tudo, e da mulher que está para ela está sempre num lugar de subserviência, ela está sempre num lugar, independente dos lugares onde ela ocupa, é sempre um lugar de servidão, né? Por isso que Lélia Gonzalez traz uma imagem muito interessante para a gente pensar, que é da mulher negra sendo representada como a empregada doméstica, a ama de leite e a mulata. Aqui recaem sobre as mulheres negras, as intelectuais negras, que é naquele sentido de negar sua beleza, ou sua sensualidade, ou não chamar atenção para ter algum respeito, algum respaldo no ambiente acadêmico, né? Aqui dentro de uma perspectiva bem ocidental, patriarcal, hegemônica, de que, sendo um sujeito ou uma sujeita que pensa, o seu corpo deve ser destituído de beleza ou de algum sinal de cuidado físico, né? Já que você supostamente deve somente exercitar sua mente. Uma outra pressão que recai sobre as mulheres negras num ambiente universitário é aquele de negar um outro estereótipo muito forte de que as mulheres negras não são sujeitos intelectuais, né, mas são sujeitos sexuais, e aí de uma sexualidade não daquela de que a mulher negra é senhora, de que ela domina e de que serve para o seu prazer, né? É aquela sexualidade que entrou no imaginário da formação do povo brasileiro nacional. As pessoas fazem uma leitura de mim a partir dos meus traços, a partir do meu cabelo, de como eu me comporto. Quando criança, a gente vê na TV que só a pessoa negra faz um papel de bandido, por exemplo. Então é isso que vai internalizando, assim, será que eu não presto? Né? Será qual o meu valor nesse mundo como pessoa? A gente tem a luta e o trabalho de mulheres negras em diversas frentes. E aí o que acontece se a gente não tem acesso a essa história, se a gente não tem isso registrado na memória? Que a gente tem é um violento processo de apagamento dessas trajetórias. A gente tem um violento processo de invisibilidade. Processos de invisibilidade precisam ser combatidos com regimes de visibilidade. O afroempreendedorismo, né, ele surge, tem muitos historiadores que falam que ele surge já no período escravocrata, né, a partir da imagem dos escravos de ganho, né, que eram pessoas negras sob regime de escravidão que tinham ali uma certa oportunidade de conseguir comprar sua liberdade e daí trabalhavam muito com vendas, né? Então, tem alguns historiadores que defendem ali um início de um afroempreendedorismo. Claro que a gente está falando de um sistema escravocrata, né, um sistema extremamente capitalista,
E se a gente for pensar hoje o afroempreendedorismo, né, no século XXI, ele tem ali suas diferenças do escravocrata. Mas a importância de se ocupar esse espaço, né? Eu estava até conversando com uma das minhas interlocutoras 2 semanas atrás, e ela traz muito essa questão da militância, né? Da gente fazer movimentar esse dinheiro preto. Mesmo com o crescente debate sobre as questões raciais e a representação da população negra como parte importante do mercado consumidor, o segmento de brinquedos não retrata a realidade do país. Enquanto 53,6% da população do país se considera negra, o número de bonecas e bonecos negros disponíveis para a compra no mercado online permanece distante. De acordo com o levantamento Cadê Nossa Boneca, feito pela organização Avante Educação e Mobilização Social, apenas 6% das bonecas e dos bonecos disponíveis em 14 sites associados à Brinq os representam no ano de 2020. O ano é ainda inferior aos 7% registrados no levantamento feito em 2018. Sabendo tudo isso, eu prefiro olhar para aquelas mulheres negras que produzem bonecas de todas as cores, de todas as formas. Porque se eu sei que ele age dessa forma, por que eu vou deixar que ele me leve, me compre, que eu compre dele e que eu alimente ele? Porque se eu já sei disso tudo, por que eu não vou comprar aquela mulher negra que é empreendedora, que faz bonecas pretas? Porque se eu tenho uma filha, uma sobrinha, uma filhada, eu não vou presentear com as bonecas que são feitas de forma do chamado terceiro setor? Por que eu não vou apoiar o trabalho de mulheres negras que, assim como eu, são empreendedoras? Gosto muito da iniciativa de mulheres negras, empresárias, que estão atuando no rumo da beleza, que estão produzindo cosméticos, cremes de cabelo, de pele, maquiagem, enfim. Eu prefiro essas iniciativas, não é, que são pensadas por mulheres negras e que produzem um material que de fato dialoga com as necessidades de mulheres negras, fortalecendo aí um outro ramo da indústria de cosméticos, que é aquela na qual as mulheres negras são de fato protagonistas, né? Porque elas estão produzindo e pensando esses produtos, né? De mulheres negras para mulheres negras também. Criar regimes de visibilidade para o trabalho de mulheres negras, para a trajetória de mulheres negras, né? Porque desde que o mundo é mundo, né? Desde que o samba é samba é assim, a gente tem mulheres negras atuando em diversas frentes. Por que a gente não sabe delas? Porque a gente não sabe o nome delas? Porque a gente não tem o registro audiovisual delas? Adquirir respeito nos meios profissionais, na academia, nós teríamos que nos adequar a um modelo que nega a nossa sexualidade e a nossa beleza, né? O que acaba impactando de forma muito negativa as nossas subjetividades, né? Que é a negação do corpo, a negação da sensualidade, a negação da beleza, né? E isso tem mudado muito graças a uma nova geração de mulheres negras, né, que ocupam o espaço público, as redes, a academia, a política também, e que querem ter uma participação, reivindicam uma participação inteira. O assassinato de George Floyd nos Estados Unidos foi um assassinato que acontece a cada 24 minutos aqui no Brasil. Ágata, João, Pedro, Miguel e muitos outros são vítimas do racismo que autoriza a polícia a atirar. As pessoas pretas que eu conheço que não vieram aqui hoje, elas estão com medo e elas estão exaustas. A gente está exausta de lutar, a gente está exausta de não ser escutada. Então, se aqui tem maioria branca, vocês lutem por nós. E também aproveitar que o movimento em prol às vidas negras, que também vidas negras importam, é uma forma de se posicionar e chamar a atenção para a nossa causa, porque
é um problema presente que está enraizado na sociedade. Estamos aqui para tentar mudar isso da melhor maneira possível. Nós estamos saindo das nossas casas durante a pandemia para gritar um basta ao genocídio negro no Brasil. Um basta nos governos de exploração dos nossos. Está ganhando mais volume com essa geração nova, com essa geração que está indo para o meio virtual, que está fazendo a disputa de narrativas a partir das imagens nas redes sociais, nos meios virtuais, né? Os movimentos negros que fazem um trabalho muito bonito e muito importante. Então, buscarmos também essa identificação, né? Nos identificarmos entre nós, né, nas nossas potências. Filha, que hoje tem 5 anos, né, e que está se construindo, né, essa construção do ser mulher e do ser mulher negra, essa menina, com 15 anos, ela será bombardeada de imagens, ela vai ter opções que eu não tive nos meus 15 anos, né? Então, e ela vai ter por quê? Porque é um trabalho que nós estamos fazendo. É um trabalho que nós estamos fazendo, por exemplo, aqui. Eu quero crescer, quero ser doutora. Por quê? Porque sim. Acompanhe, interaja com a gente. O nosso objetivo aqui não é a mera transmissão de informar, mas o compromisso em construir pensamentos. Agradeço a sua companhia e a gente se vê na próxima edição.